bênçãos de Deus, iniciamos a 11ª reunião do quarto período legislativo 2023, cumprimentando o vereador Hilton, segundo secretário, o vereador Beto, primeiro secretário, vereador Zósimo, vereador Dr. Zé Gino, vereador Neto Siqueira, Marcos Sérgio, vereador Enildo, vereador Roberto Galvão, assessores aqui presentes, a imprensa, o guarda, os alunos da escola Nossa Senhora dos Anjos, professores aqui presentes, pedir que todos fiquem de pé para cantarmos o hino de nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil, tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Peço para a secretária ler a ata da última reunião. Ata da 10ª reunião ordinária do quarto período legislativo do ano de 2023 na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2023, foi realizada a 10ª reunião ordinária do quarto período legislativo do ano de 2023, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 9 horas. Presentes os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enilde Araújo Souza, Joséilton da Silva Arruda, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da ata anterior, a qual, lida e ouvida, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a secretária dos Trabalhos a ler a pauta do dia. Do Legislativo, de autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 001/2023, passando o artigo 7º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 5% da despesa fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos do artigo 7º e do 43º da Lei Federal
número 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às insuficiências de dotações estabelecidas nesta lei e em créditos adicionais. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Egino Corrêa de Oliveira Neto. O vereador pediu que fosse arquivada a emenda modificativa de número 001/2023 de sua autoria. O presidente acatou a sua solicitação e a emenda modificativa de número 001/2023 foi arquivada. De autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023, venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 002/2023, passando o artigo 8º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O Poder Executivo só poderá efetuar alteração ou inclusões de elementos de despesa e categoria econômica de despesas mediante aprovação ao Poder Legislativo. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. José Egino Corrêa de Oliveira Neto. O vereador pediu que fosse arquivada a emenda modificativa de número 002/2023. De sua autoria, o presidente acatou a sua solicitação e a emenda modificativa de número 002/2023 foi arquivada. De autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 003/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Suplementação, valor, código 258, programa 1545-1032-31-021. Aquisição de máquinas e equipamentos. Natureza da despesa, 449052. 1.010.000 reais. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. 1.500. Valor total para as demais áreas, 1.010.000 reais. Total geral das emendas, 1.010.000 reais. Anulação, valor, código 140, programa 9999999999-9002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 449052, 1.010.000 reais. Fonte de recursos, impostos e transferências de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, 1.010.000 reais. Total geral das emendas, 1.010.000 reais. Primeiro, 200.000 para aquisição de máquinas Patrol. Segundo, 160.000 para aquisição de enxadeira. Terceiro, 500.000 reais para aquisição de máquinas de esteira. Quarto, 150.000 reais para aquisição de 2 caminhões caçamba. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. José Egino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 004/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor, código 521, programa 1030-204-281064. Aquisição de ambulâncias, natureza da despesa 449052, 300.000 reais. Fonte de recurso, impostos e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, 300.000 reais. Total geral das emendas, 300.000 reais. Anulação valor, código 140, programa 999999999002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 449052, 300.000 reais. Fonte de recurso, impostos e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, 300.000 reais. Total geral das emendas, 300.000 reais. 150.000 reais para aquisição de ambulância para a sede municipal. 150.000 reais para aquisição de ambulância para sítio Cabeça de Vaca. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. José Egino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 005/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo.
demais áreas e valor. Código 371, programa 1339-2024-72060. Apoio às atividades festivais e culturais. Natureza da despesa, 339039. R$820 mil. Fonte de recursos, impostos de transferência de impostos. 1.500. Valor total para as demais áreas, R$820 mil. Total geral das emendas, R$820 mil. Anulação, valor, código 140, programa 999999999002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 339039. R$820 mil. Fonte de recursos, impostos, transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$820 mil. Total geral das emendas, R$820 mil. Primeiro, 300 mil para a festa de São Sebastião. Segundo, R$30 mil para a festa de Gamileiro. Terceiro, R$300 mil para São João e São Pedro da Rua da Alegria. Quarto, R$20 mil para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Quinto, R$50 mil para a festa de Nossa Senhora da Apresentação. Sexto, R$100 mil para a festividade com o Carnaval. Sétimo, R$20 mil para a festa de São Cristóvão. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 15/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 006/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 420, programa 082-440-486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 335043. Valor, R$60 mil. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$60 mil. Total geral das emendas, R$60 mil. Anulação, valor. Código 140, programa 99999999002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 335043. Valor, R$60 mil. Fonte de recurso, impostos e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$60 mil. Total geral das emendas, R$60 mil. Primeiro, R$20 mil para a subvenção Leonardo. Segundo, R$10 mil para a Associação dos Moradores de Duas Pedras. Terceiro, R$30 mil, subvenção à Associação e Líderes Evangélicos de Limoeiro, APLEO. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 007/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 377, programa 1339-2024-72062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 335043, R$10 mil. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$10 mil. Total geral das emendas, R$10 mil. Anulação, valor, código 140, programa 9999999999002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 335043, R$10 mil. Fonte de recurso, impostos e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$10 mil. Total geral das emendas, R$10 mil. Primeiro, R$10 mil para o Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Como é, Elisa? De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 008/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 338, programa 2060-500-962-055. Manutenção de mercados e feiras. Natureza da despesa, 339039, R$500 mil.
Fonte de recursos, impostos e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$500.000. Total geral das emendas, R$500.000. Anulação valor, Código 140, Programa 999999999002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 33.90.39.50.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$500.000. Total geral das emendas, R$500.000. Primeiro, R$200.000 para a construção e restauração dos bancos e espaços da Praça Ernesto Cavalcante, com ampliação da Feira da Rua Francisco Catelano. Segundo, R$100.000, restauração da Feira de Frutas e Verduras da Rua Francisco Falcão. Terceiro, R$100.000, restauração dos bancos e espaços da Feira do Alto São Sebastião. Quarto, R$100.000, restauração dos bancos de feira do Pátio da Feira. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 009/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo, demais áreas e valor. Código 334, Programa 2060, 500-961-046. Construção, ampliação e restauração de mercados e feiras livres. Natureza da despesa, 44.9051, valor R$100.000. Fonte de recursos, imposto, transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$100.000. Total geral das emendas, R$100.000. Anulação valor, Código 140, Programa 99.999.9999.9002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 44.9051, valor R$100.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$100.000. Total geral das emendas, R$100.000. Primeiro, R$100.000 para a reforma do mercado público. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. José Gino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 010/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 294, Programa 1545-203261-033. Construção, ampliação e restauração de cemitérios públicos. Natureza da despesa, 44.9051, R$200.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$200.000. Total geral das emendas, R$200.000. Anulação, valor, Código 140, Programa 99.999.9999.9002. Reserva de contingência, natureza da despesa, 44.9051, R$200.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$200.000. Total geral das emendas, R$200.000. Primeiro, R$200.000, construção de velório e ampliação do cemitério São João Batista. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. As emendas modificativas ao projeto de lei 015/2023 passou pelas comissões de Redação e Leis, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde, Legislação e Assistência Social e Obras de Urbanismo e Serviços Públicos. Em todas as comissões foi aprovada por unanimidade. As emendas foram postas em discussão e aprovadas por unanimidade. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 011/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de quadra coberta em Ribeiro do Mel, no valor de R$1 milhão. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 012/2023,
modificando a dotação descrita abaixo. Primeiro, construção de praça com brinquedos na comunidade da Prainha, no valor de R$300 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 013/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, aquisição de ambulância para a comunidade da Prainha, no valor de R$200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 014/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, ampliação e restauração da Escola Santa Lúcia em Duas Pedras, no valor de R$250 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 015/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de Academia da Saúde em Bom Sucesso, no valor de R$150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 016/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de Academia da Saúde em Lages, no valor de R$150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 017/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de Academia da Saúde na Congal, no valor de R$150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 018/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, complementação da pavimentação da Rua do Seixo até Vital Paulino, no valor de R$150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 019/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção da praça com brinquedos em Ribeiro do Mel, no valor de R$200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 020/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção da praça com brinquedos na Congal, no valor de R$200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 021/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, ampliação do sistema simplificado de abastecimento d'água em Lages, no valor de R$150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar emenda modificativa de número 022/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação asfáltica de Ribeiro do Mel, no valor de R$1 milhão. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques.
de autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 023/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação das transversais da comunidade de Duas Pedras, no valor de R$ 800 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 024/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação da avenida principal do loteamento Duas Pedras, no valor de R$ 500 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 025/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação do pátio em frente à Igreja de Ribeiro do Mel, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 026/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, aquisição de ambulância para a Congal, no valor de R$ 200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. As emendas modificativas ao projeto de lei número 015/2023 passou pelas comissões de Redação e Leis, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde e Legislação, Assistente Social e Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. E em todas as comissões foi aprovada por unanimidade. As emendas foram postas em discussão e aprovadas por unanimidade. De autoria do vereador Antônio Machado de Souza Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 027/2023, passando o artigo 7º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo só poderá efetuar a abertura de créditos suplementares de despesa fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender à insuficiência de dotações estabelecidas nesta lei e em créditos adicionais, mediante a aprovação do Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. Antônio Machado de Souza Neto. A emenda modificativa ao projeto de lei 015/2023, de número 027/2023, passou pelas comissões de Redação e Leis, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde, e Legislação e Assistente Social e Obras de Urbanismo e Serviços Públicos, e em todas as comissões foi aprovada por unanimidade. A emenda foi posta em discussão e é aprovada pelos vereadores Antônio Machado de Souza Neto, José Gino Corrêa de Oliveira Neto e José Zósimo de Albuquerque Oliveira, e rejeitada pelos vereadores Enildo de Araújo Souza, Josailton da Silva Arruda, José Ronaldo de Moraes Souza, Juarez Antônio da Cunha, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Portanto, a emenda modificativa foi rejeitada. Aos 5 minutos finais, usaram da palavra os vereadores Marcos Sérgio Barbosa da Silva e o presidente da mesa, diretora Daniel Paulo de Moura. O senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 30 de novembro de 2023, para as 14 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lhe de achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. A ata da 10ª reunião ordinária do 4º período legislativo do ano 2023 da Câmara Municipal de Limoeiro encontra-se discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado.
Peço para a secretária ler a ordem do dia. Do Executivo Municipal, ofício número 421/2023, Limoeiro, 29 de novembro de 2023. Excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos respeitosamente encaminhar para apreciação e votação, em caráter de urgência especial, nos termos dos artigos 119, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei ordinária número 017, de 29 de novembro de 2023. O referido projeto de lei ordinária estabelece medidas para o equacionamento do déficit atuarial do Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev, entre os quais destacamos a ampliação da margem de isenção de contribuição previdenciária para abranger os aposentados e pensionistas, cujos benefícios correspondem até o valor de 3 salários mínimos, medida que, por si só, já torna num imperativo a aplicação do rito de urgência especial em sua tramitação. Esclarecemos que o estabelecimento de medidas para o equacionamento do déficit atuarial e a ampliação da margem de isenção de contribuição previdenciária pelos aposentados e pensionistas não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar de protestos e elevada estima e consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Tem que ir só com o João. Eu tenho que procurar. Só com o João. Eu tenho. Essa daqui. Mensagem número 017/2023. Ementa. Dispõe sobre o projeto de lei ordinária de número 017/2023, que estabelece as medidas para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev e da outras providências. Excelentíssimo senhor vereador Daniel Paulo de Moura, M.D., presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, Pernambuco. Senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes o projeto de lei ordinária de número 017/2023, que dispõe sobre medidas para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev e da outras providências. Inicialmente, esclarecemos que o estabelecimento de medidas para o equacionamento do déficit atuarial e a ampliação da margem de isenção de contribuição previdenciária pelos aposentados e pensionistas não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. O município de Limoeiro adotou diversas medidas com vistas a equacionar o déficit atuarial do Plano Previdenciário do RPPS municipal, com destaque à responsabilidade administrativa para, em obediência aos ditames da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que, dentre outras medidas impositivas, determinou a taxação de aposentados e pensionistas, sancionar a Lei Ordinária Municipal número 2407/2021, a regularização e consolidação dos termos de parcelamentos previdenciários, aumento de receitas através da efetivação da compensação previdenciária com PREV, além de outras medidas de gestão. Tal cenário possibilita a revisão do plano de amortização do déficit atuarial, viabilizando a ampliação da margem de isenção
para as contribuições previdenciárias dos aposentados e pensionistas, com a vinculação de receitas do município para manter o equilíbrio atuarial do plano previdenciário. Anualmente, temos a exigência ministerial de realizar o cálculo atuarial, que é baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, servidores efetivos, aposentados e pensionistas do município, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos beneficiários previsto pelo RPPS do município, o regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município de Limoeiro, tem 2 planos de benefícios previdenciários instituídos pela Lei Municipal número 2.283, de 13 de setembro de 2011, onde vincula os servidores públicos municipais que ingressaram até 13 de dezembro de 2011 ao plano financeiro e os demais ao plano previdenciário. A segregação de massa é uma estratégia autorizada pelo órgão regulador para sanar o déficit atuarial do plano de benefício, onde no plano financeiro não há equilíbrio atuarial, e o ente federativo assumirá o pagamento da insuficiência financeira enquanto persistir. Já no plano previdenciário, há necessidade de equilíbrio atuarial e, por isso, as demais informações serão vinculadas somente a este plano. Um dos objetivos do plano previdenciário é poder realizar a transferência de segurados do plano financeiro com o superávit atuarial construído, visando trazer o máximo possível de servidores para dentro do sistema equilibrado financeira e atuarialmente, sempre que a situação atuarial assim permitir, seguindo os ditames da portaria do Ministério Público de número 1467/22. Dessa forma, o Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev, após uma análise criteriosa, apresentou ao Poder Executivo uma proposta com as seguintes medidas: ampliação da faixa de isenção da contribuição do servidor aposentado e pensionista para 3 salários mínimos. Destinação de 100% do valor do IRPF retido na fonte junto aos aposentados e pensionistas, cujos benefícios venham a ser concedidos após a aprovação e publicação deste projeto de lei, significando um aumento de receitas de longo prazo para o Sistema Público de Previdência Municipal para ambos os planos e benefícios. Incidência de contribuição patronal normal junto aos aposentados e pensionistas, cujos benefícios sejam concedidos após a aprovação e publicação deste projeto de lei, implicando em um aumento de receitas de longo prazo para o Sistema Público de Previdência Municipal, somente aos servidores vinculados ao plano previdenciário. Assim, a implementação das medidas sugeridas pelo estudo atuarial apresentado pelo Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev, é imperiosa para que se mantenha com segurança o sistema previdenciário de forma economicamente sustentável e equilibrado. Por fim, utiliza-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regime interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos dos artigos 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei perante essa Egrégia Casa Legislativa. Palácio Municipal Francisco Heráclito do Rego, Limoeiro, 29 de novembro de 2023, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 017/2023, ementa, dispõe sobre medidas para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Previdenciário do município de Limoeiro, Limoeiro Prev e dá outras providências. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 054/2023, ementa, dispõe sobre denominação de avenida e dá outras providências. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, projeto de decreto legislativo número 055/2023, ementa, dispõe sobre denominação de praça e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 056/2023, ementa, dispõe sobre denominação de rua e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo número 057/2023, ementa. Outorga o título de cidadã limoeirense a senhora Raquel Teixeira Lira Lucena. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, projeto de decreto legislativo número 058/2023. Ementa, dispõe sobre denominação de avenida e dá outras providências. Do vereador Daniel Paulo de Moura, projeto de decreto legislativo número 059/2023. Ementa, dispõe sobre denominação de avenida e dá outras providências. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, projeto de decreto legislativo de número 060/2023, ementa, declara de utilidade pública a Associação Católica O Pai do Carpinteiro. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, requerimento número 904/2023, apresentar um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gaudêncio de Melo Luiz do Feijão, ocorrido no dia 11 de novembro do corrente ano. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, 3 requerimentos. Requerimento número 905/2023. Solicitar da Prefeitura de Limoeiro o excelentíssimo senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, por intermédio da secretária competente, veemente apelo, no sentido de viabilizar articulação junto à Perpate, Empresa Pernambuco Participação de Investimentos S.A., para que a mesma possa regularizar os lotes do mutirão das Coabs, novas e velhas, no município de Limoeiro, Pernambuco. Requerimento número 906/2023. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a instalação de iluminação pública com lâmpadas de LED para os postos do loteamento Esperança nesta municipalidade. Requerimento número 907/2023. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a instalação de iluminação pública com lâmpadas de LED para a Rua Severino dos Santos, também conhecida como Rua da Associação do Loteamento Santana, nesta municipalidade. Do vereador Josenilton Cavalcante, requerimento número 908/2023. Solicitar da governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Teixeira Lira Lucena, do secretário executivo de Assistência Social de Pernambuco, Carlos Eduardo Braga Farias, e do prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido dos mesmos, somar esforços para a implantação de uma cozinha comunitária no município de Limoeiro, Pernambuco. Do vereador Roberto Marques da Silva, 3 requerimentos. Requerimento número 909/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da gerente local da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, a senhora Elna Coutinho, no sentido dos mesmos, somar esforços para que seja feita a entrega de correspondências nas comunidades de nossa cidade que não são beneficiadas com este serviço. Requerimento número 910/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da gestora regional da CELPA, a senhora Maria José Pontes, no sentido dos mesmos, providenciar a iluminação do trecho da PE 90, compreendido entre a Escola Técnica Estadual e o trevo de entrada da cidade. Requerimento número 911/2023, solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania Municipal, a senhora Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima, no sentido dos mesmos, somar esforços para que seja instalada internet gratuita em todas as praças e academias de nossa cidade. Do vereador Enildo de Araújo Souza, 3 requerimentos. Requerimento 912/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, levar o projeto Viva Comunidade para os sítios Espíndolas, Ilhetas, Ribeiro Grande, nesta municipalidade. Requerimento número 913/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar as substituições das lâmpadas queimadas da iluminação pública das comunidades de Macapá, Pindoba, Mangação e Pirauá, nesta municipalidade. Requerimento número 914/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, levar o projeto Viva Comunidade para Pitombeira.
Do vereador Severino Inácio de Luna, 3 requerimentos. Requerimento número 915/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua Isaurita Maria da Silva Mourinho, no loteamento Santana. Requerimento número 916/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua José Bezerra de Lima, no loteamento Santana. Requerimento número 917/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar colocação de uma estátua de Nossa Senhora da Apresentação na Avenida Jerônimo Heráclio, ao lado da Biblioteca do SESI, Indústria do Conhecimento, nesta cidade. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, 2 requerimentos. Requerimento número 918/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar uma limpeza geral e capinação do loteamento Lagoa Azul nesta cidade. Requerimento número 919/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a substituição do pontilhão de madeira da estrada de Ribeiro do Mel por cimento armado. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, 2 requerimentos. Requerimento número 920/2023. Apresentar um voto de aplauso à Escola de Referência e Ensino Médio, professora Jandira de Andrade Lima, CERU, pelos seus 30 anos de existência. Requerimento número 921/2023. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de administração, Sr. Saulo Melo, que possam implementar uma adicional de insalubridade aos motoristas de ônibus e do Serviço de Atendimento Móvel Urgente, SAMU, que prestam serviços ao município. Peço para a secretária ler a pauta do dia. Duas. Abre aí, vamos um pouquinho mais. Quer ver o projeto? Aqui é o projeto. E lá é a missão. Aí você lê isso aqui, até aqui somente. Aqui não precisa não, que você já leu. Certo? Do Executivo Municipal, Projeto de Lei Ordinária número 016/2023. Institui a revisão da parcela do Plano Plurianual do município para o período de 2024. O prefeito do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica Municipal, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei ordinária. Artigo 1º. Esta lei institui a revisão da parcela do Plano Plurianual do município para o exercício financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto à legislação. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se: primeiro, revisão da parcela do Plano Plurianual do município, instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que define diretrizes, objetivos e metas, com o propósito de viabilizar a implementação dos programas de governo. Segundo, planejamento governamental, sistemática de orientação, de escolha, de políticas públicas, de definição de prioridades, a partir de estudos prospectivos e diagnósticos, com o propósito de diminuir as desigualdades, melhorar a alocação de recursos e aprimorar o ambiente econômico e social do município. Terceiro,
investimento plurianual prioritário, investimento selecionado que impacta programa finalístico em mais de um exercício financeiro. Artigo 3º. São diretrizes da revisão do PPA para o exercício financeiro de 2024. Primeiro, o aprimoramento da governança, da modernização e da gestão pública municipal com eficiência administrativa e transparência da ação governamental. Segundo, a busca continua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público por meio da adoção de indicadores e metas que possibilitem a mensuração da eficácia das políticas públicas do município. Terceiro, a articulação e a coordenação com os entes federativos com vistas à redução das desigualdades sociais. Quarto, o equilíbrio das contas públicas do município. Quinto, o combate à miséria e às desigualdades sociais. Sexto, a dedicação prioritária à qualidade da educação básica, ensino fundamental, educação infantil e de jovens e adultos. Sétimo, a promoção da melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável de recursos naturais. Oitavo, a ampliação do investimento público de infraestrutura e manutenção do desenvolvimento urbano sustentável. Artigo 4º. Os programas da revisão do PPA 2024 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nos critérios adicionais. Artigo 5º. O orçamento anual será compatibilizado com a parcela da revisão do PPA para o exercício financeiro de 2024 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 6º. A inclusão, fusão, criação, expansão, exclusão, alteração ou aperfeiçoamento de ação governamental da parcela do PPA para o orçamento de 2024 será proposto pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei. Parágrafo único. A revisão da parcela do Plano Plurianual para o exercício financeiro de 2024 será executada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de outubro de 2023, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, Prefeito. Comissões de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissões de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. O projeto de lei de número 016/2023, que revisa o plano plurianual para o período 2024, encontra-se em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado.
Mensagem número do Executivo Municipal, mensagem número 015/2023, Limoeiro, em 4 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei ordinária que dispõe sobre a lei do orçamento para o exercício financeiro de 2024, em atendimento ao que dispõe o artigo 165, inciso 3º, da Constituição Federal e artigo 124, parágrafo 1º, inciso 3º, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional número 31, de 27 de junho de 2008. A Lei Anual LOA compreende as receitas e despesas da administração direta e indireta do município, seus fundos e órgãos. O orçamento está compatível com a revisão da parcela do Plano Plurianual, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2024. A estimativa da receita e fixação da despesa levou em consideração o comportamento das receitas e despesas do exercício financeiro de 2023, comportamento da inflação e crescimento do PIB. Sabemos que os municípios brasileiros vêm passando quedas sucessivas de receitas de suas transferências constitucionais, notadamente no ICMS e no FPM. A lei orçamentária é mais um instrumento de planejamento governamental, contemplando e estabelecendo ações de governo e demandas da sociedade como saúde, educação, assistência social, previdência, investimentos, meio ambiente, cultura, turismo, lazer, esporte, agricultura, desenvolvimento econômico, políticas públicas inclusivas, emprego e renda. A proposta orçamentária atende aos limites constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações e serviços públicos de saúde, despesa com pessoal, repasse do 10º ao Poder Legislativo Municipal e pagamento da dívida pública nos termos definidos pela Constituição Federal, leis complementares e ordinárias, bem como na manutenção e nos investimentos. Diante do exposto, submetemos à elevada deliberação de Vossas Excelências a aprovação de Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2024. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 015/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. O prefeito do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do artigo 165, inciso 3º, da Constituição Federal e do artigo 124, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional número 31, de 27 de junho de 2008, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei ordinária. Capítulo 1º, das disposições preliminares, seção única, do valor global do orçamento. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2024 num montante de R$ 300 milhões e fixa a despesa em igual valor nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes
seus fundos, órgãos e entidades de administração pública direta e indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados da administração pública direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal. Capítulo 2º, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1º, da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de R$ 300 milhões, assim distribuídas. Orçamento fiscal dos poderes do município no valor de R$ 242 milhões e 440 mil reais. Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 55 milhões 560 mil reais. Letra A, 31 milhões 150 mil receitas de saúde. 2 milhões e 210 mil receitas de assistente social. 24 milhões e 400 mil receitas previdenciárias. Artigo 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexo que integram esta lei. São estimadas com o seguinte desdobramento: especificação das receitas e valor. Primeiro, receitas correntes. Letra A, receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias, 17 milhões. Letra B, receita de contribuições, 19 milhões 550 mil. Letra C, receita patrimonial, 6 milhões e 300 mil. Letra D, receita de serviços, 5 milhões e 100 mil. Letra E, transferências correntes, 184 milhões e 400 mil. Letra F, outras receitas correntes, 7 milhões 450 mil reais. Segundo, receitas de capital, 60 milhões e 200 mil reais. Operação de crédito, 18 milhões. Letra B, alienação de bens, 12 mil reais. Letra C, transferências de capital, 42 milhões. Total das receitas, 300 milhões de reais. Artigo 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada estão detalhadas em anexo desta lei, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 2º. As fontes, destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta lei. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa é fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social em 300 milhões de reais e desdobrada por poderes, órgãos e funções. Primeiro, orçamento fiscal no valor de 202 milhões 630 mil. Orçamento da Seguridade Social no valor de 97 milhões 370 mil. Letra A, 61 milhões e 10 mil reais, despesas com saúde. Letra B, 8 milhões e 700 mil reais, despesas com assistência social. Letra C, 27 milhões e 660 mil reais, despesas previdenciárias. Seção 3º. Da distribuição da despesa por função, órgãos e categorias econômicas. Artigo 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos poderes e órgãos está detalhada nos anexos 6 a 9, nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica individualizada por órgão no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa, conforme discriminação abaixo. Especificação da despesa e valor. Primeiro, despesas correntes,
214.304.000. Letra A, pessoal e encargos sociais, 145.231.000. Letra B, juros e encargos de dívida, R$200.000. Letra C, outras despesas correntes, 68.873.000. Segundo, despesas de capital, R$80.676.000. Letra A, investimentos, R$75.860.000. Letra B, inversões financeiras, R$300.000. Letra C, amortização da dívida, R$4.516.000. Terceiro, reserva de contingência, R$5.020.000. Quarto, total da despesa é o primeiro mais o segundo mais o terceiro, R$300 milhões. Capítulo 3º, dos créditos adicionais. Seção única, da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% da despesa fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, para atender à insuficiência de dotações estabelecidas nesta lei e em créditos adicionais. Parágrafo 1º. O limite autorizado no artigo 7º não será onerado quando o crédito se destinar a atender à insuficiência de dotações de grupo pessoal e encargos sociais, mediante a atualização de recursos oriundos de anulação do saldo de dotações orçamentárias. Parágrafo 2º. As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações serão feitas mediante decreto. Parágrafo 3º. Havendo mudanças na codificação das fontes, destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por decreto nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024. Parágrafo 4º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do Fundeb do exercício anterior para o atendimento do artigo 25, parágrafo 3º da Lei Federal de número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Capítulo 4º das disposições gerais. Seção única. Das disposições gerais. Artigo 8º. O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesa, inclusão e permuta de fontes e recursos, quando necessário, para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesa. Artigo 9º. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Gabinete do Prefeito, 4 de outubro de 2023, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, Prefeito. Limoeiro, 30 de novembro de 2023. Assunto: sistematizar, analisar e emitir parecer sobre as emendas apresentadas e aprovadas ao projeto de lei número 015/2023, a serem implantadas na previsão orçamentária do ano de 2024. Parecer da Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização da Câmara Municipal de Limoeiro, Estado de Pernambuco, nas pessoas de seu presidente, vereador Antônio Machado de Souza Neto, relator José Egino Corrêa de Oliveira Neto e membro, o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, no uso de suas atribuições conferidas por esta Casa, expõe o seguinte. Relatório. Os membros desta comissão reuniram-se no dia 30 de novembro de 2023, a fim de emitir parecer sobre a sistematização das emendas em análise, que tramitam nesta Casa Legislativa sob forma de emendas ao projeto de lei
número 015/2023. Para tanto, o projeto de lei baixou com vistas à presente comissão, em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sob a responsabilidade deste relator, vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, ora signatário, para a emissão de parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade, regimentalidade, sistematização e técnica legislativa. Parecer quanto às emendas modificativas individual e impositiva, números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 2023, foram sistematizadas junto ao Código 139, por versarem sobre a mesma matéria, não havendo impedimento jurídico ou qualquer óbice legal a tal sistematização, unindo e otimizando o tempo de julgamento das citadas emendas. Quanto às emendas modificativas individual e impositivas, números 016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de 2023, foram sistematizadas junto ao orçamento, passando a contar conforme emendas aprovadas em anexo, não havendo impedimento jurídico ou qualquer óbice legal a tal sistematização, unindo e otimizando o tempo de julgamento das citadas emendas. Quanto às emendas modificativas, número 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 foram sistematizadas junto ao orçamento, passando a vigorar conforme texto e dotação em anexo, não havendo impedimento jurídico ou qualquer óbice legal de tal sistematização, unindo e otimizando o tempo de julgamento das citadas emendas. Após reunião da Comissão de Análise da Matéria, concluiu-se que as emendas acima foram sistematizadas em atendimento à técnica legislativa, igualmente a matéria tratada de competência do Poder Executivo e das emendas do Poder Legislativo, cuja atribuição está respeitada. A matéria é legal, pois está de acordo com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal, e ainda atende o Estatuto quanto à sua origem e tramitação, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Conclusão. Pelo exposto ao projeto de lei número 015/2023 e as emendas acima mencionadas foram sistematizadas de acordo com a legislação específica, unindo-as de mesma matéria, facilitando o julgamento das tais, ainda respeitando os protocolos de recebimento e prazos mencionados na lei orgânica deste município, bem como o regimento interno desta Casa, onde deverá o projeto de lei número 015/2023, juntamente com as respectivas emendas, serem colocadas para apreciação das comissões de competência sobre a matéria e, em seguida, para a votação em plenário do respectivo projeto de lei número 015/2021, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, vereador Daniel Paulo de Moura. Este é o parecer da Comissão de Sistematização. Presidente Antônio Machado de Souza Neto, relator José Gino Corrêa de Oliveira Neto, membro Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Comissão de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissões de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. Comissões de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator José Nilton Cavalcante. Membro Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Comissões de Legislação e Assistente Social, presidente Juarez Antônio da Cunha. Relator Severino Inácio de Luna. Membro Zélia Maria Barbosa Marques. Comissões de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, presidente Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Relator Zélia Maria Barbosa Marques. Membro Enilde Araújo Souza.
Projeto de lei de número 015 de 2023, acompanhado com o parecer, com a sistematização, lei orçamentária anual para o exercício 2024, encontra-se discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Entendeu? Concedo os 5 minutos finais para o vereador que quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador doutor Zé Gino. Rapaz, para mim tinha alguma coisa...
Presidente, vereador Daniel, primeiro secretário, vereador Beto, segundo secretário, vereador Hilton, vereadora Zélia, colegas vereadores, é a 11ª reunião do 4º período, onde hoje fecha os trabalhos desta casa, onde está sendo aprovado, foi aprovado o orçamento de 2024, o PPA, e mais uma etapa de trabalho legislativo está sendo concluída hoje. Só tem mais uma reunião, que é a próxima terça-feira, se assim o presidente marcar na terça, mas pode ser marcado em qualquer dia, mas só falta uma reunião para terminar o 4º período. Eu não poderia, mais uma vez, deixar de usar o microfone, porque assim eu prometi. Os funcionários ainda estão ansiosos. Não sei, pelo menos eu não vi se teve alguma manifestação, não chegou ao meu conhecimento. Para saber, o prefeito afirmar que vai pagar o 13º em dezembro, eu acredito que ele vai pagar. Ele está fazendo esse charme para chegar como o salvador da pátria e dizer, consegui de última hora, na minha gestão foi pago. Porque os outros 2 anos que ele pagou o 13º e não fez essa fantasia toda, essa novela. E agora ele está fantasiando para deixar as pessoas tomando remédio para se acalmar, pessoas que vivem disso, sem saber se vai ou não vai receber o 13º. Mas eu acredito que o prefeito vai. Se ele não pagar o 13º em dezembro, no mês de dezembro, vai ser decepção para mim e para todos os funcionários públicos de Limoeiro. Porque se vende uma imagem que é cumpridor do pagamento, então eu acredito que vai pagar. Agora diga logo, porque as pessoas ficam tomando antidepressivo, sem dormir direito, sem saber se vai ter ou não vai ter. Isso ofende a saúde. É problema de saúde pública. Tem quantos funcionários? Mais de 1.000 funcionários. Só contratado tem mais de 900. Eu não vou dizer a fonte. Só a fonte é ligada à base dele. Só contratado na educação já vai perto de mais de 800 contratos na educação. Então é muita gente que ele contratou. E eu acredito que ele vai pagar todo mundo. Ele não vai dar o calote. A eleição é para o ano. Seria o pior momento dele dar o calote. Porque só tem esse dezembro e esse 13º antes das eleições. O próximo é pós-eleição. Então, se ele não pagar agora, prejudica mais ainda ele. Tira toda a imagem dele de um bom gestor, de um bom administrador, como ele quer vender, que os sites dizem isso. A gente sabe por que dizem. Ele conseguiu agradar a todos os sites na rede social. Mas, assim, eu tenho aqui apelando para que o senhor prefeito vá amanhã, vá segunda, vá terça, mas vá essa semana, não demore muito para dizer o que todo mundo já sabe, que ele vai pagar o 10º e o dezembro. Agora fica com esse jogo, só para deixar as pessoas amedrontadas. Por que não dizer logo? Então, meu apelo aqui é que ele vá para a rádio dizer o que a gente já sabe, que o dinheiro já está junto e que ele vai pagar. E dizer que deu muito trabalho, foi muito sacrifício, mas conseguiu separar o dinheiro para fazer o pagamento, que todo mundo sabe que ele pagou os 2 anos, não vai pagar agora, na véspera da eleição. Faltando o quê? 11 meses para a eleição, menos de 11 meses. Ele vai deixar de pagar? Vai pagar. Agora que tem que dizer o povo, não é a mim não. Do jeito que ele fez aquele vídeo, soltando a bomba, que estava difícil, que não ia pagar, ele agora deve fazer um vídeo dizendo que vai pagar, que o dele está junto, que ele foi o herói que conseguiu, mas todo mundo sabe que já estava guardado o dinheiro. Isso foi um charmezinho aí para tentar valorizar o que é de obrigação. 13º é obrigação, dezembro é obrigação. Então, acredito que essa semana os limoeirenses vão ter a surpresa dele por rádio, de dizer que conseguiu, com muita economia, e realmente ele cortou as gratificações de muitos eleitores dele, que ele deu, e esse mês passado ele tirou a gratificação de alguns, que é para poder economizar, né, juntar o dinheiro,
mas assim, é importante. Ele vai dar notícias, vem um projeto aí votar terça-feira para os 14% que são descontados injustamente dos aposentados. Ele já mandou aí para esta casa, para votar terça-feira, diz que a partir de janeiro não vai mais descontar. Só tem uma coisa a dizer. Quem ganha acima de 3 salários mínimos vai continuar a ter um desconto. O que eu quero dizer com isso? Os aposentados do Limoeiro Prévio, todos vão embora, a maioria vai ser contemplado. Só não vai ser contemplada a educação. Mais uma vez, vai continuar perseguido nesse governo a educação. Todos aqueles professores que ganham acima de 3 salários, que tem mais de 100 professores que ganham, porque teve o plano de carreira, porque fizeram graduação, mestrado, doutorado, porque tem tempo de serviço, e por conta do plano de cargo de carreira, esses professores ganham acima de R$ 3.960. Então, esses professores, fiquem bem atentos e continuem sua luta, continuem cobrando. Aqui a Câmara de Vereadores vão continuar cobrando para ser isentado. E quem sabe para o ano da eleição, ele manda outro projeto e finalmente isente todos os aposentados de desconto, porque é injusto. Os aposentados passaram 30 a 35 anos contribuindo, conseguiram sua aposentadoria e depois de pagar 35 anos, continuar a pagar de novo a Previdência Municipal, o desconto da Previdência. E aí eu pergunto, vai ter direito de se aposentar de novo? Não vai. Então é injusto, porque a obrigação deles, eles já fizeram, já pagaram. Então, obrigado aí. A palavra continua facultada. Vereador Inácio, quer usar da palavra? Com a palavra, vereador Inácio. Senhor presidente, demais secretários da mesa, primeiro secretário Beto de Oste, segundo secretário Itaúda, vereadores aqui presentes, vereadora Zélia, secretário dos trabalhos, funcionários desta casa, assessores, imprensa e os demais presentes. Na verdade, eu me preocupava um pouco mesmo com relação às falações do nosso nobre amigo vereador José Higino. Eu acredito, vereador, que o gestor municipal, não quero aqui fazer uma, digamos assim, definitiva defesa, mas eu acredito pelo fato de ser um camarada que ele sempre procurou honrar os compromissos com relação ao subsídio dos funcionários do nosso município. Tem uma preocupação, sim, tem uma preocupação muito grande de querer fazer as coisas corretas. Se no passado, certo, aconteceu aqui no nosso município, por gestões anteriores, de às vezes até anunciar pagamento de funcionário em determinada secretaria, e quando os determinados funcionários chegavam no banco para sacar o dinheiro e não encontravam o dinheiro, eu acho talvez que o atual gestor não quer fazer uso dessa prática. Eu acho que ele não quer, se preocupa bastante. Pelo fato de ter feito um vídeo dizendo que haveria a possibilidade de não pagar o 13º aos funcionários, foi um gesto e um ato de preocupação. Eu não sei se ele está usando intenções de querer ser o salvador da pátria, mas eu sei que ele usa a habilidade de honrar os compromissos. Então, eu acredito que não vai haver esse bom senso de não querer pagar, e sim, com certeza, eu acredito que irá pagar o 13º a todos os funcionários. Por isso, diferentemente de muitos municípios, não sei qual foi o município, há poucos dias, parece que foi Camaragibe, a atual prefeita decretou estado de calamidade, e tem outro prefeito também, decretou também. Palmares, foi? Eu também. Então, gente, é o seguinte, se você olhar diante das situações que os municípios brasileiros, especialmente o nosso Nordeste, vem atravessando, eu quero deixar bem claro, Limoeiro, com reação, e algumas cidades, eu acho que talvez seja muito poucos municípios vêm tentando se manter nesse equilíbrio de pagamento de folha e honrar os compromissos, né, da gestão. Então, vereador Zé Higino, não se preocupe não. Não se preocupe, eu acredito que o pessoal não está tomando mais medicamento para isso. Também o senhor também não vai procurar também vender esses medicamentos, acredito. Mas eu digo ao senhor de coração, que como o respeito que tem o senhor, não se preocupe não, que esse pagamento vai ser pago dos 13º funcionários. Obrigado, amigo.
Pelo espaço, agradeço, presidente. Vereador Roberto Galvão, Enildo, Zélia, Marquinhos Paes, vereador Juarez, Marcos Sérgio, com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa, presidente Daniel, primeiro secretário Beto, segundo secretário Wilton, aos vereadores, vereadora Zélia, a imprensa, funcionários da casa, assessores, né? Primeiro, confirmar, né, mais ou menos o que Inácio vem falando, a gente acredita de fato no pagamento. Estive com o prefeito ontem, né, e caminha para isso, né, para que seja cumprida a obrigação de toda a gestão, fazer cumprir a lei e garantir o dinheiro no comércio de Limoeiro, que tanto necessita e que respira nessa época do ano, com exceção das 3 folhas, né, novembro, dezembro, 10º. Acredito que isso vai acontecer, acredito que deve ser anunciado nas próximas horas, não sei, né, mas acredito que deve ser pago, né. Com relação ao Limoprev, ao projeto, ele retira daquele pagamento, daquele desconto, 173 servidores. Então, são 163 que, de fato, não tiveram culpa do que aconteceu. Nenhum dos servidores aposentados teve culpa do que aconteceu com o Limoprev nas gestões passadas. Fizemos a CPI aqui, o vereador Zé presidiu, né, alguns vereadores aí estavam na época, né, como Ronaldo, acho que acredito que Daniel também, né, da comissão, era o vice-presidente da CPI, e vimos o que de fato aconteceu com o Limoprev nas gestões passadas, ficando, né, um prejuízo aí de algo em torno de 10 milhões e meio. E que quem veio depois, né, como o próprio prefeito Joãozinho, como o prefeito Orlando, pegou, na linguagem popular, o pepino, né, pegou o prejuízo e teve que achar meios, de fato, de tentar minimizar o que aconteceu. Então, houve, no começo da gestão, aquela aprovação que vocês fizeram aqui nesta casa, né, com o desconto para os aposentados. Obviamente que os servidores não concordaram, obviamente, né, eles pagaram a conta que não é deles, mas houve a necessidade de se fazer para tentar se dar um equilíbrio às contas do Limoprev, que neste momento, 173 estão, portanto, saindo desta conta, né? E a gente espera que num futuro bem próximo, acredito que todo o vereador pensa assim, todos os demais, são 100, não sei exatamente, mas menos que essa quantidade inicial, saiam também desta conta e que voltem a receber, até porque trabalharam e contribuíram a vida inteira. Então, quem contribui no fim da vida, né, nos anos mais avançados da vida, necessita, claro, de receber o que ele deve. E acredito que no futuro próximo a gente vai estar aqui, não aprovando esta, que tenho certeza que vai ser aprovado, porque vai retirar uma parcela significativa de quem está tendo o seu desconto, mas no futuro próximo a gente quer estar aqui falando e aprovando o final de todo o desconto de todos os demais que estão ainda passando por isso. Acredito na gestão eficiente, eficaz, né, uma gestão organizada, como a gente percebeu e percebe, e muito comprometida com as contas, né. A gente escuta muito da boca do prefeito falando em contas, falando em organização, falando em garantir, sobretudo, o pagamento dos servidores, pagamento em dia, sem atraso, que é obrigação, mas que apesar de toda a crise, apesar de toda a caída dos repasses federais, todo o pagamento continua sendo feito aos servidores. E acredito que desta forma será feita. O último ponto foi com relação a ontem à noite. Fizemos um grande evento. Quero agradecer a presença da vereadora Zélia, vereador Inácio. Os outros, por motivos particulares, não puderam ir. Mas foi um grande evento. Um evento que a gente titulou Limoeiro para o Futuro. Conseguimos trazer o NTCPE, que é o Núcleo de Cadeia Têxtil de Pernambuco. Conseguimos trazer o gerente regional SEBRAE,
conseguimos trazer a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a ADEP, alguns empresários, sociedade civil, costureiras, e demos um passo inicial importantíssimo no sentido de unir esforços para que a gente consiga colocar a Limoeiro na cadeia têxtil, cujo Santa Cruz, Toritama e Caruaru lideram. E que lá ele já não tem mais espaço para onde crescer. Então, a gente tem muita mão de obra, tem muita capacidade de investimento também. Então, a ideia desse primeiro momento foi fomentar o debate público e o olhar para a cidade de Limoeiro, no sentido de que a gente consiga trazer investimentos para garantir geração de emprego e renda. Tivemos algumas coisas que foram, de fato, plantadas, não é? Com relação, por exemplo, à a ADEP já se disponibilizou a ajudar em projetos. Os projetos eles não podem sair da prefeitura, mas sim de organizações não governamentais. Algumas já foram feitas até, alguns frutos disso, mas vamos nos sentar a semana que vem com a ADEP. Conseguimos também um apoio muito grande do NTCPE, que é o Núcleo de Cadeia Têxtil de Pernambuco. A representante do núcleo ficou vislumbrada com o que viu e prometeu, particularmente, dizendo a mim, dizendo ao prefeito que estava do lado, que vai colocar Limoeiro na prioridade. Então, o Núcleo de Cadeia Têxtil é quem garante os cursos profissionalizantes lá no Instituto Paulo Luiz Chequim de corte e costura industrial, que está sendo feito, já teve uma turma, estão na segunda, e pode também fazer a ponte de Limoeiro com o empresariado de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, para a gente trazer para cá, ir atrás, trazer para cá investimentos deles, para a gente garantir emprego e renda aqui na nossa cidade. Surubim tem 1.000 costureiras, vejam, então cada uma ganha de 2 a 5 mil. É mais de 2 milhões entrando por mês no comércio. Limoeiro já tem alguns pontos de costura, de confecção em casas, de forma isolada. Então foi anunciado também ontem um investimento de algo em torno de 1 milhão para 150 costureiras lá no Lagoa Azul, que começa a partir de janeiro a produção. E nós vamos atrás, vamos em Santa Cruz, vamos em Toritama, junto com o NTCPE, junto com o prefeito de Limoeiro, com a ADEP ao lado, para a gente conseguir mais coisa e trazer emprego e desenvolvimento para Limoeiro, no que se refere à cadeia têxtil. Então, eu quero agradecer aos que foram, mas esse foi apenas o primeiro momento. Vamos fazer um segundo no mês de janeiro, na qual iremos criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que foi aprovado aqui na Câmara. Fiz pedir, com brevidade, que o prefeito envie para esta casa, assim que a gente retornar do recesso, o projeto de lei criando esse conselho. Então, no segundo momento, o conselho vai ser criado com assentos na sociedade civil e do governo do município, para que esse conselho, de fato, junte as forças para a gente trazer essa cadeia têxtil e colocar Limoeiro na rota têxtil do estado de Pernambuco, para a gente não perder ainda mais o que a gente já perdeu ao longo dessas décadas. Então, Surubim está aí mostrando, já estão avançando para a Paraíba, estão avançando para o Sertão, e a gente vai trazer para a cidade de Limoeiro. Então, no segundo, a gente convida novamente todo mundo para unir as forças mesmo. Isso é suprapartidário. Isso não é algo meu, mas é suprapartidário, e precisa que todo mundo, nos seus conhecimentos por aí afora, tente fazer isso também. Então, muito obrigado. A palavra continua facultada. Vereador Hilton Osmo, Ronaldo, Neto Siqueira, com a palavra, vereador Neto. Senhor presidente, permissão para falar do local, cumprimentá-lo, cumprimentar o vereador Beto, primeiro secretário, vereador Wilton, segundo secretário, vereadora Zélia, demais companheiros. Eu confesso que hoje eu não estava nem programado para falar, mas diante de um debate tão importante com relação ao pagamento do 13º, eu vou também tecer alguns comentários, que acredito sim que o 13º vai ser pago. Aquele vídeo que circulou, eu compartilho um pouco do entendimento de que vamos causar um tumulto para poder ver e chegar como salvador da pátria. Mas, conforme já foi dito também aqui,
A gente tem visto esse compromisso, sim, de regularidade de pagamentos, né? O pagamento tem saído em dia e não acredito que seria feito diferente com o 13º, até porque a gente viu nos últimos 45 dias um exercício financeiro muito grande, cortando na própria carne, não deixou de contratar, mas sacrificou diversas categorias. Até o final da semana passada, os professores que ministraram aula no Saber Mais e no De Olho no Saeb ainda não tinham recebido. Os guardas municipais foram cortados hora extra. Tem guarda municipal que gozou suas férias em abril e até hoje não recebeu o seu 1/3 de férias. Alguns guardas gozaram férias agora entre setembro e outubro e também não receberam, né, suas férias. Né? A gente vê que os dentistas, que foi objeto de requerimento aqui, não lembro de qual vereador, para o pagamento, até hoje não foi implantado. E, segundo informações extraoficiais, é que o dinheiro foi gasto com insumos. Né? A gente vê diversas vezes, hoje mesmo, recebi aqui nesta casa, 3 mães de família pedindo remédio, ajuda para remédio, porque não tem remédio nos PSFs. O médico do PSF receita um remédio e esse remédio não é ofertado pelo município. E eu me lembro que eu até fiz esse questionamento à secretária de saúde, em uma das vezes que ela visitou esta casa, perguntando se existia alguma determinação ou alguma orientação para que o médico receitasse aquilo que o município tem na sua farmácia. E ela disse que existia sim essa era diretriz, mas aí quase que diariamente a gente recebe pessoas pedindo ajuda para comprar remédio com a receita do município, porque na farmácia do município não tem remédio. Né? A gente vê os dentistas que chegou a verba e não receberam esse repasse ainda, os professores. Então, a gente vê esse exercício financeiro sacrificando, sim, algumas categorias. Confesso, doutor Zé Gino, na sua fala, que o senhor fala que cortou gratificação de comissionado. Eu até agora não fiquei sabendo disso. A gente vê só das categorias que mais precisam. Né? Os comissionados que têm um horário flexível, talvez até uns salários mais elevados, não tiveram esse corte. O número de contratações aumentou, o número de nomeações de cargos comissionados aumentou. Né? Então, a gente via esse exercício e eu dizia, 2, 3 semanas, ele vai conseguir pagar. Ele está prejudicando algumas categorias para poder pagar e jogando tudo para janeiro. Porque, segundo a informação da Guarda Municipal, é que quem gozou férias em fevereiro, em abril, só vai receber em janeiro. Ou seja, tudo isso é economia, é um exercício financeiro que vem sendo feito. Né? Ontem mesmo, informações de que um ônibus na frente da ABB faltou combustível e os alunos, a partir de 4 anos, tiveram que ir andando da ABB até próximo aos prédios da Caixa. Ou seja, será que é também uma economia? Porque deixar faltar combustível hoje é um absurdo. Né? A gente vê que foi feita uma licitação com o Bombeiro Civil e os jogos municipais de Limoeiro, que geralmente eram em agosto, setembro, estão sendo realizados com os alunos praticamente de férias. Tem aluno que já passou de ano, está de férias e está indo só jogar. E a informação que o secretário nos passou é que teve que fazer isso porque não tinha dinheiro. Teve que adiar os jogos porque não tinha dinheiro. Então, Limoeiro correu o risco de não ter jogos municipais. Está sendo realizado em praticamente período de férias. O que é que acontece? Não vamos colocar bombeiro civil. Um aluno ontem ou antes de ontem caiu, teve que ser socorrido para o Recife, porque não tinha bombeiro civil na quadra. O pai, a gestora da escola, foi quem socorreu o aluno. E a informação é que não botaram bombeiro civil em nenhum jogo. Está tendo jogo no Reginaceli, na ABB, em nenhum jogo tem bombeiro civil, porque é para economizar. Né? Então, assim, ao ponto de prejudicar, de correr o risco, faz algumas economias para poder cumprir o 13º. Então, essa possibilidade de não se pagar o 13º, há 2, 3 semanas eu já vi que estava sendo, né, deixada de lado essa preocupação, porque estavam fazendo cortes absurdos para cumprir o 13º.
você preferir não pagar um bombeiro civil, né, para ter um risco que aconteceu, infelizmente aconteceu, um acidente num jogo, e não tinha uma pessoa para dar um suporte, para economizar. Então, diante de todas essas economias absurdas, prejudicando diversas categorias, eu confesso que não via mais esse risco, 13º. Tem até informação já, extras oficiais também, que daqui para amanhã, ou talvez segunda-feira, está anunciando o pagamento. Agora, só lamento esses cortes financeiros, deixar de pagar umas férias de abril para janeiro. E isso são vários casos, não é um só não. Eu estou citando aqui alguns, até porque a gente tem um tempo limitado. Mas diversas categorias estão sendo prejudicadas financeiramente para poder se economizar e se conseguir pagar o 13º. Então, a gente tem que trazer essas informações, né? Aproveitar o espaço, o pouco tempo que tem ainda. Eu fiz um requerimento há um pouco menos de um mês, de um mutirão de limpeza no bairro José Fernando Salsa, e faço o apelo para que esse mutirão seja feito o mais breve possível, né? Também foi objeto de um requerimento, uma reposição de calçamento na rua Delazzi. É um trechinho só de 8, 10 metros. Eu até disse aqui, no dia que eu fui fazer a defesa do requerimento, que era o requerimento mais rápido que estava sendo atendido. Porque no dia da defesa do requerimento de tarde, de manhã, fizeram a retirada dos paralelepípedos. Eu até agradeci isso. Já faz 3 semanas, não fizeram a reposição até hoje. Está lá o buraco aberto. É um bom sinal, deve estar faltando areia e cimento. Tiraram as pedras e não foram tapar o buraco até hoje. Então, vai chegar. Espero que chegue. Eu tenho recebido ligações de um empresário que um dos buracos está na frente do estabelecimento dela. Ela está dizendo que o pessoal não tem como estacionar o carro porque o buraco está lá aberto há 2 semanas. É um bom sinal. Deus queira que esse cimento chegue, que a areia chegue e esse buraco possa ser tapado. E eu vim aqui agradecer. No dia do meu defesa, eu agradeci dizendo que era o requerimento mais rápido que estava sendo atendido. Aí eu acho que foi eu agradecer e dizer, para a obra, vamos deixar aí esperar, deixa a população ficar prejudicada, porque foi Neto Siqueira que pediu. Mas, é como eu digo, o requerimento não é meu para a população. Então, fica aí essa observação com relação ao 13º. Vai ser pago sim. O prefeito tem cortado na carne, prejudicado algumas categorias e vai conseguir cumprir esse 13º normalmente. Senhor presidente, só um minuto, eu peço do tempo de Juarez. Só 2 questões. Primeiro, eu errei um número. São 273 servidores que vão ficar isentos com a aprovação na semana que vem, né? E segundo, eu gostaria eu fiz isso, antes de vir para a base, eu fui na farmácia central. Eu conversei com a secretária, conversei com o pessoal de lá, e eu queria fazer esse convite, estender esse convite para o vereador Neto Siqueira, visitar a farmácia central, porque na farmácia, a informação que eu tenho lá, é que todos os itens que da saúde básica, que o Ministério da Saúde preconiza, a farmácia central de Limoeiro tem. Então, eu queria estender esse convite para ele, para que ele pudesse ir pessoalmente, e em loco ver se tem ou se não tem. Então, deixo no ar esse convite aí para... E isso fica extensivo para os outros vereadores também. Cumprindo o regimento, claro. Agradecer o convite, vereador Marcos Sérgio. Dizer que já visitei diversos PSFs, nas vezes que eu visitei, não tinham os remédios. Deus queira que hoje tenha. Até com a presença do vereador Zé Gino, o vereador Daniel também foi presente. Né? E até perguntei à secretária se tem na farmácia central, por que não tem nos PSFs? Porque eu não vejo sentido. Eu até entendo que a farmácia central é para poder você receber tudo, fazer uma distribuição e controle com os PSFs. Mas um paciente que reside no Cedro, por exemplo, que for um PSF visitado, que não tinha medicamento, sair do Cedro para vir para Limoeiro pegar um dipirona. Então, se tem isso aqui na farmácia central, por que não distribui para os PSFs? Loteamento Santana, eu recebo reclamações direto. Enfim, são diversas coisas que a gente tem visto, como citei hoje mesmo, mas aceito o convite sim, vou fazer a visita, é importante, até para a gente questionar novamente isso. Se tem aqui, por que não tem nos PSFs, que é a ponta onde a população reside? Muito obrigado, presidente. Eu também quero usar meus 5 minutos finais, pedindo licença para falar aqui no local. Eu quero dizer que essa questão dos remédios não é um problema de hoje, é um problema que vem desde o início da gestão,
E eu digo isso porque meu irmão, ele fazia o translado dos médicos, né, e da equipe lá do PSF, e muitas vezes ele trazia a relação do solicitado pelo médico, que o motorista é quem faz isso, e pela enfermeira-chefe, e nunca se atendeu os pedidos dos enfermeiros. Sempre era cortado pela metade, apenas ia 25%, não atendia. Muitas vezes até o remédio estava lá na farmácia central, mas eles não liberavam. Então, ter o remédio e a população não ter acesso também não adianta. Não existe acesso, a comunidade, os PSFs, não tinham acesso ao remédio. É um racionamento muito grande, é uma economia muito grande, e isso não é de hoje não, é desde o início da gestão. Essa gestão, para a saúde, ela deixa muito a desejar. Tem deixado muito a desejar, entendeu? E a gente tem recebido muitas ligações em relação à educação, a essas questões aí dos jogos escolares, até medalhas faltaram para ser contemplados os alunos que foram campeão em alguma modalidade e tiveram até dificuldade de ter acesso às medalhas. Então, é dessa maneira que vem sendo feita a gestão, e muitas vezes é muita mídia, muita propaganda, é muito blá, 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 mas o acontecimento real é totalmente diferente do que se propaga. Quero convidar todos os vereadores para a próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Antes da reunião, vamos ter uma reunião na sala de reuniões com Lauro e também com o doutor Francisco e Márcio Pimentel para fazer algum esclarecimento dos 2 projetos que estão em pauta. Aproveitar também para convidar todos os pares para hoje, às 18 horas, a partir das 18h30, fazer a entrega do título de cidadão limoeirense a Padre Ícaro, na paróquia São Sebastião. Foi um título concedido pelo vereador Zósimo Albuquerque. Declaro encerrada a reunião, agradecendo a todos os pares pela presença.